os estudos da noite. Hoje, dia 24 de novembro de 2021. Vamos, então, fazer a nossa prece para poder dar sequência ao estudo? Cruz está lembrando aí que hoje é aniversário de Marisa. Marisa? Marisa e Carol também, Carol Júlio. Pois é, eu ia dar um abraço em Carol aqui pelo Zoom. Ela não apareceu hoje? É isso aí. Eu mandei para ela. Ela não apareceu, não, está ocupada. Boa noite, Carlinhos. Carlos Vieira. Ô, gente, já que o César está numa posição assim muito destacada, né? Com aquele globo terrestre lá, ou a Lua, não sei. Ele está sintonizado com a prece. É a Terra, eu estou no mundo da Lua. Exatamente. Dá para você fazer uma prece para a gente, César? Para a Claro, gente começar? claro. Por gentileza? Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Jesus querido, aqui estamos reunidos mais uma vez para aprendermos mais um pouquinho dos ensinamentos trazidos por essa doutrina maravilhosa. E pedimos ao Senhor que nos abençoe, abrindo nossos corações, abrindo nossas mentes, para que possamos assimilar e colocarmos em prática tudo aquilo que a gente aprender aqui. Que assim seja. Assim seja. Quem é Márcia Vargas? Seja bem-vinda. Não sei, não estou lembrado não, mas seja bem-vinda. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Eu conheci uns personagens da família Vargas, Orly Vargas e outros Vargas, grandes amigos. Espero que seja dessa família. Mas, gente, vamos então aqui... A filha de João Erival era Márcia Vargas. É? Que bom. Vamos tentar ver se a gente, antes da gente começar o estudo, a gente definir aquela questão da paralisação. Não seria paralisação, não. Como é que você dá o nome disso aí? Recesso. Recesso. Esse recesso o Chapô mandou aqui para mim, aqui do grupo dele, né, Chapô? Como é que ficou lá o grupo que você está... É o grupo do Egeu. Eu só coloquei nós fizemos uma enquete no grupo, né, de estudos, Sim. colocando que a intenção nossa seria parar no dia 9 de dezembro e retornar no dia 17 de janeiro. Né? Seria 9 de dezembro até dia 17 de janeiro. E pedimos para que o pessoal colocasse concordo ou não concordo. Aí todo mundo concordou. Aí nosso grupo, nós não gravamos, né, Gil? E aí, dessa maneira fica fácil, porque nós só vamos mandar o link que o Wendel manda e o pessoal entra no Zoom e assiste, e participa do grupo. Normalmente. Eu acho que esse período é um período que dá uma pausinha para a gente dar uma respirada, né? Aham. Quando que vai começar o Egeu? Vou ver se é o próximo ano. 17 de janeiro. 17 de janeiro, vou botar na agenda, ver se é Egeu, para ver se em 2022 eu consigo me lembrar. Mas, tudo bem. Oi. Deixa, depois eu falo com você, deixa. Esse nome... Deixa eu ver aqui, hein? Dá licença. Não, é porque 9, o nosso 9 estudo... é uma quinta-feira, né? Isso, é porque o nosso estudo vai de segunda a quinta, o Livro dos Espíritos. E na sexta-feira, essa reunião é de fortalecimento espiritual. Então, pus 9, que seria o grupo do estudo do Livro dos Espíritos. Então, no dia 17 de janeiro, é porque dia 17 de janeiro já passaram as festas, já deu tempo de todo mundo que teve que ir viajar, retornar e tudo, aí seria uma segunda-feira, dia 17 de janeiro.
Se caso for o grupo aqui, se o senhor quiser voltar na mesma semana, seria dia 19. Ou pode ser dia então 12 também. Se vocês concordarem, a gente pode fazer isso. Ó. Uma enquete, né? Como último estudo, no dia 8/12 de 2021, vem o recesso, né? Dá uma respirada e reinicia no dia 19 de janeiro. Isso. Hã? Sim. Vamos combinar assim, então? Vamos. Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Seria bom o senhor ou o Alexandre colocar aí no grupo, que aí todo mundo vê, né? A gente faz isso. Botar aqui, recesso. É porque Deusete não está aqui hoje. Não, 17 é sexta. Gente, então vamos lá, né? 17 é sexta, Zé. Vou perguntar. Vamos lá. Vamos abrir aqui a... Tio Ismael, Oi. me ocorreu agora aqui o pensamento que eu acho que a maioria dos grupos vai encerrar a atividade. Mas você sabe me informar se o atendimento fraterno vai continuar? Porque eu acho essa informação pertinente e importante para a gente divulgar, caso eles continuem. Porque a gente, mal ou bem, algumas pessoas acabam se amparando aqui nesses estudos e mantendo um equilíbrio espiritual. Na ausência desses estudos, algumas pessoas podem precisar. Eu queria essa informação e que essa informação fosse divulgada, porque eu acho importante se vai manter ou não o atendimento fraterno e, caso seja importante, como que as pessoas fazem esse contato. Eu acho interessante a SEC se preocupar com isso. Eu vou procurar me informar sobre isso aí e depois a gente fala para você, né? Jogar no grupo aí, o próprio Hugo mesmo fazer uma divulgação assim de todos os grupos, quem vai ter recesso, quem não vai. Uma nota, né? Tá bem assim? Em princípio, gente, a gente lembra aqui que a Casa Espírita nunca, presencialmente falando, a não ser os estudos e o artesanato, o enxovalzinho de bebê, as outras atividades nunca deixaram de atuar, de serem realizadas. Sim. Esse ano, esses 2 anos últimos, 2 anos e meio, 3, é atípico, né? Mas as reuniões públicas, as reuniões mediúnicas de tratamento continuavam, né? Sempre continuaram. Eu vou conversar com o Hugo para fazer uma divulgação sobre Lembrete. Quem vai entrar em recesso, quem não vai. Ok? Ok. A minha preocupação é mais se alguém precisar emergencialmente de algum auxílio. Sim, porque os grupos até funcionam. Os grupos acabam funcionando como um amparo também, né? E com o fechamento dos grupos. Fechamento não, né? Os grupos de estudo fazendo esse recesso, as pessoas podem se sentir desamparadas. Com certeza. A sua preocupação é válida. Mas vamos aqui, então. Na última... Deu um revertério aqui, deixa eu ver. Hein? Alterou aqui alguma coisa. Espera aí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente poder me localizar aqui. Ah, tá. Ok. Bom, nós tivemos essa... Outra vez? Não é possível. Novamente ocorreu aqui Bom, nós paramos aqui na última quarta-feira, né, 17/11. Nós estamos naquela fase
fase da doutrinação. Como esse material é bem mais antigo, eles ainda continuam falando em doutrinação, mas nós sabemos que essa palavra não é bem aplicável, não. Nas fases do diálogo seria o mais certo. Tanto é assim que na letra B está assim, o diálogo. E nós paramos aqui nesse primeiro parágrafo. Essas causas, na leitura anterior, na tela anterior, falando das causas, dos problemas, né, do espírito, do diálogo. Essas causas estão de tal forma gravadas nos seus espíritos que constitui o centro, o núcleo, em torno do qual gira toda a personalidade e agrupam-se os problemas mais críticos e mais urgentes. Aqui a gente lembrou aqui, né, que toda vez que nós tocamos nesse assunto de ouvirmos mais do que falarmos, é justamente para descobrir esse centro de interesse, né? O núcleo, para poder trabalhar em cima do que o Espírito está apresentando para a gente, né? Porque isso está repetidamente aparecendo nos pensamentos dele. Então, ele joga para fora, o dialogador vai aproveitar para trabalhar em cima disso aí. Aí, vamos lá. Dando sequência, se conseguirmos desfazer aquele núcleo que funciona como verdadeiro centro de aglutinação, a personalidade reagrupa-se em novos equilíbrios redentores. Essa fase de apresentação desse estudo aqui é muito técnica, apresentando assim essa sequência de procedimentos, mas é bom que a gente vai lembrando do nosso trabalho, quando ainda estava no atendimento presencial, né? Que nós vivenciamos todo esse assunto e a gente acaba esquecendo, e é bom que, relendo, possamos refazer assim, algum equívoco que a gente cometeu. Se conseguirmos fazer esse núcleo, aquela ideia fixa, né? Nós vamos tentar o equilíbrio do espírito. Continuando ainda sobre o diálogo, insistimos, pois, em afirmar que o médium traduz em palavras, o que ele sente no espírito manifestante. Suas emoções, seu temperamento, seus problemas, suas desarmonias, ao mesmo tempo em que ele reproduz os gestos e a voz alteia-se ou sussurra. Reflete ódio ou desprezo, ironia ou amargor, perplexidade ou aflição. Se assim não fosse, teríamos que falar com cada espírito na sua própria língua, ou seja, na língua em que ele falou por último, na sua mais recente encarnação, e todo médium precisaria ser xenoglóstico. Essa palavra, xenoglossia, não é muito ouvido se falar nela, não, mas é a possibilidade do médium falar em línguas estrangeiras, né? Vocês devem lembrar dessa palavra. Ismael, sim. Já pensou se ele falasse em línguas mortas, como a gente já teve casos de espíritos que falaram que eram de séculos e séculos atrás? Não entendi. Já pensou se o espírito falasse com a mesma linguagem que ele falou na época de, sei lá, dos vikings, ou da guerra entre os persas, hein? Daquelas línguas já mortas que ninguém já não mais conhece? Já algum livro fala sobre um episódio desse, onde um especialista em línguas mortas identificou a origem dessa linguagem. Mas é difícil você encontrar um médium que vá reproduzir isso aí, porque não está no arquivo do próprio médium, né? E ele não consegue se expressar nisso aí, mas que existe, possibilidade existe. Algum médium
pode falar em línguas, em alguma língua morta, né? Uhum. É possível. Agora, falar em língua estrangeira, nós tivemos diversos casos na Casa Espírita, falando em francês. A própria Giselda já atendeu um espírita, pediram para atender, né, que ela fala alguma coisa de espanhol, né, Giselda? E ela fez um atendimento, né, diz ela que em portanhol, né? E já tivemos casos de espírito falar em inglês. Tinha o Roberto que falava inglês, Roberto Mesquita. Outra vez, tivemos um caso de um espírito falando em alemão, a língua alemã. E sempre acontece essas coisas quando tem alguém ali na sala que é interessante. Os espíritos só colocam isso aí quando tem alguém para socorrer, né? No caso do francês, na época, inclusive, eu estava atendendo um espírito, já contei isso 200 vezes, mas eu estou velho, vocês me perdoam. Eu repito sempre. O espírito falando em francês para mim, pedindo socorro, falando alguma coisa em francês, e eu briguei com ele, né? Para ele falar em português. Aí a doutora Rafaela, na época, estava lá e ela, como ela falava francês, aí, a língua francesa, ela fez o atendimento do espírito. Em outra ocasião, na língua germânica, tinha lá o Wenner, que falava alemão, então a Wenner traduziu para a gente, né? E ajudou o espírito a ser confortável. E há casos em que o espírito chega falando na língua dele e o médium, como está dito aqui, ele vai fazer a tradução. A decodificação. Né? A decodificação. E já aconteceu comigo também, o cidadão falando lá na época da Guerra dos 6 Dias, lá em Israel, chegou um espírito e perguntou se eu era judeu. Você é judeu? Por que você está falando a minha língua? Como é que você está falando? Então, o médium falava em português para mim e eu falava em português para ele, e ele, né, o espírito entendia na língua judaica, né? Eu achei aquilo espetacular, né? E ele perguntou se eu era judeu e eu não consegui dizer que eu não era. Senão ia ser uma decepção terrível para ele, né? Como é que é seu nome? Ismael. Então, estou encaixado, né? Aí ele perguntou, você é judeu? Aí eu queria dizer que não. Seu som está desligado, Gisela. Você devia ter falado assim, meu nome é Ismael. Mas, então, essas ocorrências são espetaculares, né? A gente tem que focalizar isso aí de vez em quando. São coisas que vão acontecendo e a gente não anota, não coloca em livro e desaparecem com o tempo, né? Mas são comentários que ajudam a gente a entender o que está sendo colocado aqui. Ismael. Diga lá. É bom lembrar também que, em determinados casos, quando há uma comunicação em que o espírito ele se apresenta e fala em línguas diferentes, até línguas mortas, há um meio ou um mecanismo que a espiritualidade encontra de fazer com que ele consiga entender o que você fala, o que a gente fala, e a gente consegue entender o que ele está querendo se expressar, através mesmo se tratando de um espírito que fale uma outra língua. Então, há uma decodificação naquele momento da comunicação. E vamos lembrar também que tinha um médium que era um médium famoso, acho que era Valdomiro Lawrence, né? Acho que é Valdomiro. Vocês lembram disso? Francisco Valdomiro Lawrence. Francisco Valdomiro Lawrence. Ele falava mais de 100 línguas. E era um médium. Esperantista. Você agora tocou num ponto em que me fez lembrar
que os espíritos, numa determinada ocasião, nos disseram que tinha um aparelho que eles usavam para fazer isso. E ainda não existia aqui o tal do celular que faz isso hoje, né? Para a gente. Vocês devem saber disso. Aí Né? hoje tem um aparelho específico para tradução. Isso. Né? O senhor fala em português e seleciona lá alemão. O senhor fala em português e o alemão ouve na língua dele. Então, veja como são as coisas. Né? O mundo espiritual está sempre bem à frente do mundo físico, né? E quando eles falaram sobre isso, não existia aqui ainda. Aí, hoje, nós desfrutamos desse mesmo expediente, né? Dessa mesma técnica, só que provavelmente o do mundo espiritual deve ser muito mais avançado do que o nosso, né? Existia Giselda lá e outros. Não era celular, mas era Giselda lá e outros. Esse fenômeno aí já existe há muito tempo. Lá no Pentecostes aconteceu exatamente isso. Sim, a língua de fogo. Os apóstolos estavam falando. Sim. E todos ali que estavam ouvindo, estão ouvindo cada um na sua língua. E ali tinha gente de tudo quanto é lugar, né, que estava ali no Pentecostes. Ali era o lugar que você está falando, César, é um centro de encontro, de comércio, né? Eu acho que é Constantinopla, hoje, né? Ou no passado, não sei. E ali era o centro de comercialização e vinha gente de diversos lugares que falavam diversas línguas, né? Não, mas, na verdade, ali eles estavam reunidos para festejar o Pentecostes. Né? Era no templo. Porque era o Pentecostes dos judeus. Isso. Não era o Pentecostes dos cristãos. Né? O Pentecostes dos judeus. Eles estavam reunidos para festejar. Então, tinha gente de tudo quanto é lugar, de várias línguas, né? E cada um ouvia... Você não se lembra disso, não, né, Ismael? Hein? Eu estava lá. Disso, não, rapaz? Estava lá. É isso aí que o César está falando, está certo. O que o César está falando está certo. Foi em Jerusalém isso aí. Foi no templo. O que o César comentou está certo. Foi em Jerusalém. Tudo bem. Mas bem lembrado, César, bem lembrado. Vamos dar sequência aqui ainda sobre o diálogo, a letra B. À medida que ele se desenrola, estejamos atentos, mantenhamos-nos compreensivos e discretos. É uma tentativa de entendimento, não uma discussão, uma contenda, uma disputa. Na hora do diálogo, a gente tem que prestar atenção nisso aqui, né? A gente fica querendo contender, né? O que interessa nesse momento não é ganhar a briga, entre aspas, ganhar a briga, né? Mas estudar com empatia, novamente essa palavra mágica, né? O drama que aflige o companheiro. Nós não estamos ali para brigar, nós não fomos convidados a contender, nós somos ali para pacificar, para ajudar. O dialogador é esse artista aí que tem que trabalhar nisso aí. Não importa que ele leve a melhor no debate, que nos agrida, ameace e procure nos intimidar. Muitas vezes o espírito faz isso mesmo, né? Ele quer intimidar, quer ameaçar e tal, e a gente tem que ter cuidado para não entrar na sintonia dele. Senão, a coisa vai para o brejo. Frequentemente ocorre ser ele muito mais treinado em pelejas dessa categoria do que o doutrinador. Olha, e esse frequentemente aí é verdadeiro, tá? Às vezes vem um espírito que a gente acha que está sendo o bambam e ele dá um banho na gente, né? Então tem que ter a humildade de reconhecer que essa querer levar o cidadão aí ganhar essa briga, como diz aqui, nem sempre é proveitoso. Jô, tem um caso desse, né, Jô? Que você foi convidado a fazer uma prece para o espírito, né? E dá um abraço nele depois.
Não adiantava, palavras não iam resolver a situação, né? Exatamente. E importante também lembrar que é da humildade, né, que o dialogador deve ter, porque muitas vezes o problema que o espírito tem, pode ser que nós também temos no nosso inconsciente e não nos lembramos. Isso ajuda a gente que é o dialogador, é ajudado nesse instante também. Chapô. Um exemplo muito interessante a gente recordar é aquele exemplo de Dr. Bezerra, que ele não conseguiu convencer o espírito de maneira alguma. E Dr. Bezerra, uma inteligência... Imagina! E aí, o que ele fez? Uma prece. Aí o espírito falou, muito obrigado, porque o que me convenceu não foram suas palavras, mas seu sentimento. E aí o espírito se deixou, né? Se curvou e aceitou a ajuda. Isso. Por aí. Mas o Chapô tocou num ponto aí, que ele falou que o dialogador é ajudado, né? Nessa hora aí, que eu tenho os mesmos problemas que o espírito. Então, é bom sempre a gente lembrar que no atendimento espiritual, não é só aquele espírito que está ali que está sendo ajudado. Nós sabemos disso, né? A maioria de nós sabe. É aquele espírito que está ali dando a comunicação, o grupo de espíritos que está ao lado ali acompanhando a comunicação, é o médium que faz o atendimento. E esse diálogo, através de determinado médium, e o dialogador que vai fazer o atendimento, não é por acaso que estão ali reunidos. Porque o problema, 99%, podemos dizer assim, como fala aqui frequentemente, estamos todos necessitando de refletir sobre aquela situação para melhorar. O diálogo é isso. Exatamente isso. Foi tribuno, orador, escritor, pensador, teólogo. Enfrentou grandes debatedores, argumentou em causas importantes, adquiriu cultura e aprendeu a manejar a palavra como poucos. Ele está falando aqui do espírito que está se comunicando, né? Já pensou, você pega um bispo desse aí para discutir com ele? Tem gente que quer discutir, não discute não, que perde. Vai perder. Mostrar a erudição, né? Leva nítida vantagem sobre o doutrinador, que por mais bem preparado que seja, está contido pelos dispositivos da encarnação e, na maioria das vezes, ignorante de fatos importantes que o espírito conhece e manipula com inteligência e cuidado. Nós estamos aqui enclausurados, os poucos conhecimentos que temos ainda são bloqueados, né? Pelo corpo físico. Seria, pois, ingênua e perigosa imprudência tentar superá-lo numa discussão. Isso aí seria até, podemos classificar como orgulho, né? A pretensão de querer superar na discussão. Não se esqueça, por outro lado, de que não pode deixar o espírito falando sozinho, a não ser em condições muito especiais que a intuição do doutrinador deverá indicar. Esse cuidado também, o espírito precisa ser atendido com interesse, muito mais que com simples urbanidade. São conselhos espetaculares, né? Não apenas se encontra na condição de visita, por assim dizer, pois veio até a nossa casa, como ele ficará. Veio até a nossa casa, como ele ficará ainda mais irritado e difícil se o recebemos com fria e polida cortesia, ou pior ainda, quando nos deixamos envolver pela sua agressividade e respondemos com a idêntica hostilidade que o aliena cada vez mais. Nós não fazemos isso no nosso lar, né? Quando recebemos a visita. Por que vamos fazer isso numa reunião mediúnica?
Ele está encaminhado para ali. É a extensão do nosso lar. Hein? Que é a extensão do nosso lar. Com certeza. Absoluta certeza. Estejamos certos de encontrar sempre da parte deles o desejo de nos arrastar à discussão azeda e violenta. É o clima que convém aos seus propósitos. Isso aí se chama sintonia, né? É o clima que convém aos seus propósitos. Se ele leva a gente para a sintonia dele, vai ficar mais fácil para ele, né? São as armas que ele dispõe. Calma, paciência, tolerância. Não altere a voz, não se deixe irritar. Não reaja da maneira que ele espera, pois assim não conseguirá ajudá-lo. Nem ajudar a si próprio, né? Nós estamos aqui dialogando e nós também vamos aprender. Resista, mas resista mesmo ao impulso de responder-lhe à altura. Aqui a gente lembra daquele cidadão que fala assim: eu não levo desaforo para casa, né? Se o dialogador pensar desse jeito, não sei não. Resista, mas resista mesmo ao impulso de responder-lhe à altura, mesmo que tenha um argumento que parece decisivo. Durante esses anos todos de reunião mediúnica, nossa, nós já percebemos tantas coisas assim equivocadas que a gente está lendo aqui agora. Pessoas, dialogadores, achando que tem que bater o pé e fazer valer a fala dele, para fazer feijão amanhã. É muito triste quando a gente lê isso e lembra de alguns casos que a gente assistiu, ou mesmo foi protagonista, né? De vez em quando, se ele insistir em falar em altos brados, faça-o compreender em voz baixa e tranquila que não é preciso gritar, que a gente somente grita quando não tem razão. É verdade isso? A gente somente grita quando não tem razão. Pura verdade. Ele acabará por convencer-se da justeza dessa observação. Se o doutrinador cai na tolice de gritar de volta, o clima torna-se insustentável e a situação difícil de ser contornada. A nossa salinha lá de reunião, uma salinha apertada, um teto baixo, se todo mundo começar a gritar, ninguém vai se entender, né? Agora eu estou entendendo por que minha mulher fala baixinho. Hein? Agora eu estou entendendo por que minha mulher fala baixinho. Ela tem sempre razão. Procure dirigir a conversação para o terreno pessoal, certo de que o espírito está negaciando, precisamente para evitar cair nesse campo que sabe ser o mais perigoso, por ser o único revelador do núcleo interior de sua problemática. É por isso que sempre, nessas orientações que a gente recebe sobre dialogar, sempre está lá André Luiz falando, outros espíritos orientadores, para a gente ouvir mais e falar menos. Por que isso? Porque quando a gente ouve mais, o espírito consegue demonstrar, né, o centro de interesse dele, né? E vai revelar realmente o interior da sua problemática. E aí, o dialogador pode, observando isso aí, trabalhar em cima dessa problemática. Mas não force.
Eu acho que nada pode ser desse jeito. Espere o momento oportuno. Alô, doutora? Aqui é o Tomás, filho da Berenice, aqui no Ibis. Não entendi. Amigo, tem como você trazer um gás para mim? O meu acabou de acabar. Ô, Tomás, seu telefone... Ele estava com o microfone aberto lá. Ninguém entendeu, não, Tomás. Uhum. Não, ele tá falando com outra pessoa lá, ele esqueceu o microfone aberto, parece. Aguarde pacientemente. Siga-o na conversa sem aumentar sua irritação, sem atritar-se com ele. Olha que conselhos maravilhosos. Continuando aí do diálogo. Não é importante superá-lo na troca de ideias. Não é importante superá-lo na troca de ideias. Você não está ali para provar que é mais inteligente do que ele, nem mais culto, ou eticamente melhor do que ele. Você está ali para ajudá-lo, compreendê-lo e servi-lo. Grande conselho, né? Não há razão alguma para pensar que você é um espírito redimido e ele um réprobo enredado nos seus crimes. Quem fala isso é Hermínio Miranda. Alguém discorda dele? Eu concordo em gênero, número e grau. Hermínio Miranda. Hermínio Miranda tem aquela série, né, Ismael? Aquela série de livros onde ele dialoga com os espíritos, acho que são uns 4. É muito, muito lindo, muito interessante. Grande escritor, pesquisador. É certo, ainda que durante esse diálogo difícil, que tantas vezes o doutrinador tem que aceitar, doutrinador, diga-se dialogador, né? Tem que aceitar o papel de um pobre, infeliz, débil mental, covarde, hipócrita, medroso. Tudo isso eles chamam a gente, né? Haverá mistificações, propostas, bravatas, ameaças, ironias, tentativas de intimidação. Estamos todos nesse barco, né? Mantenhamos o equilíbrio. Atentos, porém, ao fato de que humildade não quer dizer submissão e aceitação sem exame de tudo quanto nos diz o Espírito manifestante, pois ele se encontra diante de nós exatamente para que tentemos convencê-lo de seus enganos, fantasias e deformações filosóficas, teológicas e psicológicas. Teológica e psicológica. Paulo de Tarso não foi assim? Até que ele caiu do cavalo? Estava brigando com todo mundo, né? É a sensibilidade do doutrinador que vai indicar em que ponto e em que momento interferir. Tem que ouvir mais e falar menos, repete-se. Enquanto esse momento não chega, e geralmente ele não ocorre mesmo na fase inicial do diálogo, esperemos com paciência, atentos às informações que o Espírito nos fornece, dado que é com elas que vamos montando o quadro que nos mostrará o perfil psicológico do comunicante. Tudo canalizado para o centro de interesse, não é? Perceberam? Atenção com os pormenores que parecem irrelevantes, uma referência passageira, o tom de voz, uma lembrança fugaz, uma observação aparentemente sem importância. Observe sempre, né? Tudo serve para compor o quadro. Atenção. Lembremos de que o perfil que procuramos é importante, é essencial ao entendimento da personalidade daquele irmão. Embora dificilmente admita, ele precisa da nossa ajuda. Ele sempre fala assim, nós queremos te ajudar. Aí sempre fala assim, mas quem disse que eu estou querendo ajuda? Que eu preciso de ajuda, não é assim? A gente ouve muito, né?
Embora dificilmente admita, ele precisa da nossa ajuda. Se o mencionarmos, porém, ele replicará com toda a veemência que de forma alguma precisa de nós, não é isso? Está muito bem como está. Né? Não poucos serão os que, ao contrário, nos farão propostas e nos dirão as mais estranhas bravatas, ameaças. Continua aqui o Emílio Miranda falando. Né? Nós que vivemos nesse mundo de prática doutrinária, né? Estamos sempre vivenciando isso. Aí vem agora as ameaças. Será que ocorre isso, hein, na reunião mediúnica? Será que alguma vez algum de nós foi ameaçado? Ocorre de tudo, né? É comum ouvirmos. Aí dizem eles assim, vamos tomar providências enérgicas, vamos botar fogo nessa casa. Ih, já botaram fogo na casa espírita, por de vez. Vamos botar fogo nessa casa. Vou falar com o chefe. Afora, hein? Afora o que eu e você já passamos, já quase apanhamos na cara, não foi? Foi. Não tirasse a cara da frente não para ver. Vou fazer uma petição para a destruição de todos aqui. Como você quer morrer? Tenho ordem do chefe para acabar com você. Eu te conheço desde agora e sei como te atingir. Você não é um santinho que você está aparentando ser, não. Pensa que eu não te conheço? Você não é essas coisas, não. Você não é nada de bonzinho. Pois é. Eu te conheço bem, eu te conheço bem. Essas frases aí, se a gente incorporar isso aí, acabou a comunicação, né? Já Ismael, consegue para quem não é conhecido na causa, tem que deixar claro que a espiritualidade que está assistindo a gente ali, ela tem muita responsabilidade. E que isso, eles se deixassem, eles até fariam, mas não vai acontecer, porque a espiritualidade que está assistindo a gente ali, toda ela, tem esse cuidado de não deixar que aconteça o que eles falam. Então, para não ficar acreditar nisso, não. São bravatas, né? Ameaças para poder desestimular. E de nossa parte, nós temos que ter o cuidado, né? Aí vem a frase aqui de Jesus, né? Vigiai e orai, para não cair em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a gente abrir a porteira, meu amigo, o negócio não fica bonito, não. Então, nós temos que ouvir isso, acreditar que estamos sendo socorridos, atendidos, mas nós também temos que fazer a nossa parte, né? Para que a gente não forneça o material para eles utilizarem, né? É uma questão de sintonia. Chacu que gosta de sintonia, né, Chacu? Fazer aqueles estudos de ondas. É isso aí, gosto. Continuando aí nas ameaças, os seres desencarnados inferiores que nos vigiam, nos espionam e nos assediam. Aí, aqui a gente lembra lá está lá no Evangelho, né? Há uma nuvem de testemunhas, o Paulo fala disso, né? Os seres desencarnados inferiores que nos vigiam, nos espionam, nos assediam, sabem disso. Estão bem ou melhor do que nós, e enquanto puderem, aonde retermos na retaguarda, pelo menos, como disse um amigo espiritual muito querido, para engrossar as fileiras dos que estão parados. O desejo deles é simplesmente parar a nossa caminhada. Nós estamos com a disposição de caminhar, né? E o objetivo desses espíritos é justamente travar a nossa jornada. Mesmo com toda a vigilância e em prece, continuamos vulneráveis. E eles sabem disso. Quando o esquecemos, eles nos lembram. Então, essas comunicações até são interessantes, porque fazem a gente refletir, né? Será que eu estou
pisando na bola, né? Tem que tomar cuidado, né? Até nos ajudam, né? Às vezes os amigos da gente, eles não têm a coragem de dizer determinadas verdades, né? E às vezes os inimigos nos fazem lembrar o que precisamos mudar. Você pensa que é invulnerável? Para quem é essa pergunta? Para cada um de nós, né? Gente, você pensa que é invulnerável? Nossa, que discurso difícil, hein? Vamos ver. Quem poderá responder que é? Olha, quem poderá responder que é invulnerável? E as nossas mazelas, os erros ainda não resgatados, as culpas ainda não cobradas, as infâmias ainda não desfeitas? Contudo, temos que prosseguir o trabalho de resgate a despeito dos espinhos das rosas, das ameaças e, logicamente, de um ou outro desengano maior. Que recado bonito, né? Nós não podemos parar porque descobrimos que estamos ainda muito vulneráveis. Temos que seguir adiante. Conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más tendências. É preciso estar, no entanto, bem certos de que em nenhuma hipótese sofreremos senão naquilo em que ofendemos a lei, e jamais em decorrência do trabalho de obsessão em si mesmo. Olha só, não é em função, em decorrência do trabalho de obsessão, que nós vamos ter algum revés, né? Mas sim pela nossa condição, né? Naquilo em que ofendemos a lei. Olha só. Seria profundamente injusta a lei se assim não fosse. Então, vamos ser punidos porque estamos procurando exatamente para praticar a lei universal do amor fraterno e da solidariedade que nos recomenda o Cristo? Belo recado. Não aceitaremos a intimidação, mas não a devolveremos com uma palavra ou um gesto de desafio ou de provocação. Vocês lembram de alguma vez já ter ouvido algum dialogador utilizar isso aí? Ah, eu vou te pegar, eu quero ver se você me pega. Você já deve ter visto isso, né? Eu já. Rapaz, quando eu vejo isso, me arrepia. Eu falo, não faço não, rapaz. Nós temos telhado de vidro. Quem sofreu foi o médium depois, né? Que teve. Hein? Quem sofreu foi o médium depois. Rapaz, você me fez lembrar de um caso agora, de um dialogador que o espírito desafiou. O espírito queria dar um sopapo nele, né? Aí disse assim, vem, quero ver se você pode. Rapaz, meu amigo, eu levantei correndo da cadeira, fui lá, não faço não, pelo amor de Deus. Aí, não, eu entrei no meio da conversa, né? Não é assim não e tal. E o médico, coitado, fez um esforço gigantesco para conter o espírito. Não foi fácil. Não sei se o Egeu estava nesse dia na reunião. Teve num desses casos eu estive, mas eu sei de que você está falando. Nesse não, mas eu sei. É necessário não intimidar-se diante da ameaça, mas sem cometer o engano de ridicularizá-lo. Né? Eu vou te dar um soco na cara. Eu sei que você pode me dar um soco, tá? Mas não precisa disso.
Tem que amenizar, vamos conversar e tal. É a postura ideal, né? Vou te dar um soco, quero ver se você dá. Não faça isso não, pelo amor de Deus, você mata o médico. Há uma diferença considerável em ser timorato e ser temerário. Nossa bagagem de erros ainda a resgatar não nos permite usar o manto da invulnerabilidade, mas não deve deter os nossos passos na ajuda ao irmão que sofre. Aqui, quando fala na nossa bagagem de erro ainda a resgatar, eu lembro de uma frase da Sheila, que ela diz assim, que nós temos séculos de trevas na balança e temos apenas poucas décadas de luz a nosso favor. Então, o peso da época, do tempo de trevas, é bem maior do que a nossa vontade de abraçar a luz, né? Então, quando chega o momento da prova, aí, se a gente não tiver a capacidade de perceber, o peso maior vai ficar do outro lado, porque são séculos de trevas que vivenciamos. Continuando ainda as ameaças. Mesmo que ele nos fira, quer dizer, o Espírito nos fira, com a peçonha de seu rancor inconsciente, quando lhe estendermos a mão para ajudá-lo a levantar-se, ele nos será muito grato se o conseguirmos, e no fundo, bem no fundo de si mesmo, ele mais do que ninguém deseja e espera que nós consigamos salvá-lo, pois que por isso mesmo, com seus próprios recursos, ele não o conseguiu ainda. Muitos espíritos, às vezes, que chegaram na casa espírita assim, nesse estado, depois viraram trabalhadores, depois de um longo tempo, né? De muita paciência para cuidar daquelas mazelas e tal, e eles, em reconhecimento à ajuda que receberam, passam a ser trabalhadores em tarefas menores, e à medida que forem progredindo, vão sendo guindados a tarefas maiores, né? E, afinal de contas, se os espíritos nos ferirem, aqui e ali, também estaremos nos libertando das nossas próprias culpas. Olha só. Acho que alguém quer falar aí, Mael. Hein? Acho que alguém quer falar. Então fala, por favor. Jerusa. Não sou eu, Gisela. É que eu lembrei também que essa agressividade é simplesmente uma defesa. No fundo, ele é como você falou. Ele está pedindo socorro. E a agressividade, muitas vezes, é um pedido de socorro. Apenas isso que eu queria... É o auge, né? É o auge, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que insistir na paciência, insistir na tentativa, né, de ajudar, sempre com muita humildade, com coração, mais com coração do que com simples palavras, e a gente consegue, né? Se tiver essa intenção e se doar mesmo, os espíritos amigos estão ao nosso lado e a gente muitas vezes consegue reverter essa agressividade em ajuda para esse espírito tão sofrido, né? Nós temos que aguçar a intuição, né, para poder direcionar bem, né? Com certeza. Esse último trecho aí é que cai dentro daquilo que eu estava falando. E, afinal de contas, se os espinhos nos ferirem aqui e ali, também estaremos nos libertando das nossas próprias culpas. Porque nós temos a parte que a gente, às vezes, nem sabe que tem no nosso inconsciente. Desconhecemos, né? Nós temos. E se feriu, alguma coisa está mal resolvida no nosso íntimo. É certo. E isso ajuda a recuperação nossa. Então, a reunião mediúnica, como já foi dito aqui,
é uma válvula de duas vias, né? Ela ajuda o espírito e quem está dialogando. Isso é verdadeiro. Alexandre, quer falar? Ismael, estava escutando todo mundo falar aí, principalmente ponderando em relação à agressividade da manifestação às vezes, e é uma coisa a se trabalhada, que até no reino animal isso acontece, que é a questão do medo. Muitas das vezes, no fundo, existe um medo intelectual, um medo infantilizado, um medo sob qualquer forma. E uma das maneiras que o espírito tem para poder se defender, para combater o medo interno dele, a única defesa que ele tem é a agressividade. Até o animal, ele muitas vezes ele vai se recuando, ele vai ficar feroz e vai te atacar quando não tiver mais para onde fugir, né? Então, quer dizer, até no reino animal, a agressividade muitas vezes é um recurso para esconder um medo que tem. E geralmente, quando eu estou nesse diálogo com algum irmão, eu tenho isso em mente, muitas vezes. Eu deixo ele falar para poder alcançar qual é o verdadeiro medo que ele tem. Às vezes ele tem o medo de reencarnar, ele tem o medo de encarar os erros que ele cometeu no passado, ele tem o erro de diversas naturezas, e ele se coloca de uma maneira agressiva, até mesmo para não expor o medo. Acho que é interessante a gente conseguir observar isso também, o medo. Se sentindo acuado, ele usa essa arma, né? Isso é natural. A gente vive, infelizmente, numa sociedade que, às vezes, a nossa primeira defesa é o ataque. Às vezes, alguém chega perto da gente, a gente já está com pau e pedra na mão, não espera nem a outra pessoa falar. A gente está falando dos espíritos, mas a gente faz isso na nossa sociedade. Alguém se aproxima da gente, a gente já está todo preparado para responder com agressividade, antes mesmo de perceber se a gente vai ser agredido ou não. Então, eu acho que essa questão do medo deveria ser melhor trabalhada. Existe uma igualdade entre os planos, a gente não pode esquecer disso, né? Os comportamentos são iguais, tanto como encarnados quanto desencarnados. As ameaças ainda. A regra, portanto, é essa: não ridicularizar a bravata ou ameaça, nem desafiar a ameaça, não responder ironia com zombaria, não se intimidar, mas não ser imprudente. Imprudência causa acidentes, né? Aí vem as propostas e acomodações, que é o item B2. Aí, como já chegamos às 9 horas, para a gente iniciar essa proposta aí, a gente deixa para a próxima quarta, né? Mas se a gente quiser ainda conversar sobre o que foi exposto aí, podemos conversar ainda. Ok? Vamos dar uma paradinha por aqui. Hoje é dia 24/11. Tá certo. Beleza, então. Gente, essa parte é mais expositiva mesmo, né? Do que discursivo para a gente. Mas, quando tiver necessidade de parar para poder conversar, é sempre bom. É sempre bom, porque nós estamos vivenciando isso nas nossas reuniões presenciais, né? E essa lembrança, de tempos em tempos, a gente tem que reler para não deixar
esses conhecimentos desaparecerem dentro de nós, né? São muito importantes. E, infelizmente, a gente não gosta de estar relendo, acha que já li isso aqui, mas é através da repetição que a gente fixa mais, né? Se não fosse assim, não haveria reencarnação. Estamos sempre repetindo, repetindo, para poder fixar o aprendizado. Há alguma coisa que vocês gostariam de pontuar aí? Quem foi que já recebeu a ameaça aí? É mais fácil você perguntar quem não recebeu, hein? É. Tanto... Eu que sou o mais novinho lá entre vocês, lá como dialogador. O pouco tempo que está lá, eu já recebi. Não é só dialogador que recebe ameaça, não. O médico também recebe, né? Eu já vi você recebendo também, ué. Eu estou com a casca grossa de levar chibatada. Eu falei agora a questão do medo. Eu estou lembrado aqui também de uma vez que tinha um irmão que estava sendo assistido e, enquanto estava dialogando com ele, não fui eu não que estava fazendo o diálogo, mas o irmão ele tinha um grupo de pessoas ao qual ele era responsável e ele estava já um pouquinho já mais maleável, só que o último ponto que estava faltando era o medo que ele tinha, caso ele cedesse e ficasse conosco lá para receber o auxílio, para ser amparado, o maior medo que ele tinha era como que ele iria e o que poderia acontecer com ele quando superiores a ele soubessem disso. Então, o medo que ele tinha de prestar conta com outras entidades é que estava fazendo ele não ceder a receber o amparo. Mas o dialogador conseguiu convencer ele de que ele ia ser amparado e protegido ali na nossa casa, e depois que esse medo foi vencido, ele ficou com a gente, deve estar recebendo os amparos necessários. Ô, Alexandre, esse medo, ele traçando um paralelo aqui, é muito parecido com esse pessoal que se envereda pelo mundo das drogas, né? E na hora de sair, às vezes eles querem sair, mas o medo da represália é muito grande. E eles às vezes continuam ali persistindo, sem querer estar ali, mas o medo de ser punido, ser maltratado, é muito parecido nos dois lados da vida, né? Nos dois lados, é uma coisa imitando a outra. E, Ismael, o medo, eu acho, então, eu estou levantando essa questão porque a maioria das vezes, quando alguém está mentindo, é o medo que faz a pessoa mentir. O medo de encarar a verdade, o medo de repente, ter que... Uma criança, o medo de contar para o pai o que aconteceu, ela acaba mentindo, né? Lógico que dentro da proporção aí, né? Respeitando as devidas proporções de uma criança e um adulto, né? Porque a criança está no processo de amadurecimento ainda. Ou um funcionário, quando está no trabalho, acontece algum erro, ele quer esconder com medo do que pode acontecer. Então, a questão da causa e consequência, a nossa imaturidade, muitas vezes traz esse medo, e esse medo acaba se desenvolvendo em várias vertentes, na mentira, na omissão, e também na agressividade, que foi o ponto que a gente estava falando anteriormente aqui. Rapaz, a vida e o estágio espiritual que a gente está é complicado, né? Mas nós estamos aqui para saltar essa barreira, né? Esse obstáculo. Ismael, só para finalizar em relação ao medo, Jesus falava isso, que era para a gente se entregar ao amor. A gente tem medo de se entregar ao amor. Até isso a gente tem medo.
E Jesus falava, não tenha medo de amar, não tenha medo de se entregar para o amor. Por aí, meu amigo. Vamos ver se a gente chega lá, hein? Chega. Com Estamos certeza brigando para chega. isso, né? Jesus também falou, vós tereis aflições no mundo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso aí. Meu amigo Tomás, como é que está o seu som, Tomás? Você já conseguiu acertar ele? Tomás. Agora não é só o som, não. É o... Tomás, você está ouvindo? Não. Com certeza não está. Pois é. Carlos Vieira, está tudo bem com você? Ele escreveu aí que ele está sem som. Ah, está sem som. A comunicação. Isso aí. Está respondendo só no bate-papo. Francisco, foi muito bom você estar conosco aqui, hein? Nós estamos fortalecidos com a sua presença. Não é sempre que a gente tem um Francisco junto com a gente. Pode ser o Francisco Papa, ou Francisco Xavier, ou Francisco Leite. Todos os Franciscos são bem-vindos e sempre nos ajudam. Isso aí. São Francisco parou de escrever na areia e está escrevendo em cadernos. Amigos, 9h10, vamos agradecer, né? A oportunidade de a gente estar conversando sobre um assunto tão importante, esse aprendizado necessário e constante para a gente poder trabalhar melhor. Agradecemos através da prece de um Francisco. Vamos lá. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso modelo, guia, agradecemos em mais uma reunião de aprendizados, que possamos ter novas oportunidades renovadas de estudos, para que a gente compreenda cada vez mais a melhor maneira de trabalharmos na tua seara de amor. Abençoe a todos aqui presentes, o ambiente espiritual de cada um do seu lar. Abençoe a nossa casa espírita cristã, que nos propicia esses estudos, e esteja conosco sempre, nos orientando, guiando nossos passos, fortalecendo-nos para o bem e para o amor. Que assim seja. Que assim seja. Nós agradecemos a ciência de todos vocês, né, por